Tá, então é o seguinte, ó, o nosso tema continua sendo o mesmo, tá? A África no mundo global, e agora a gente vai explorar um pouquinho da questão aí da religião islâmica no continente africano, né? Então, a Aline perguntou aí na aula passada como que se deu essa expansão, e aí é justamente o tema da aula de hoje, a presença da religião islâmica no continente africano. Vocês viram com a professora Sandra lá no começo do ano a geografia das religiões? Ela desenvolveu esse tema com vocês? Sim, senhor. É, né? Então, e daí uma das religiões, ela deve ter falado um pouquinho aí da questão do islamismo, né? Como que ele é, como que funciona, quais são as características do islamismo, né? Então, com esse conhecimento que você já tem de base aí do islamismo, a gente vai então aproveitar agora e fazer um estudo do continente africano, levando em consideração essa religião, como ela se expandiu, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui na habilidade que vai ser trabalhada. Olha só, a gente vai tentar desenvolver aí, ó, descrever a expansão do islamismo na África, de modo a identificar a diferenciação espacial dos aspectos culturais e religiosos fundamentais para o entendimento do agrupamento regional dos países do continente. Então, é assim. O que isso quer dizer? Que a gente vai descrever essa expansão do islamismo, a gente vai ver a expansão do islamismo no continente africano, e daí, como que esses países que têm a religião islâmica e a cultura árabe, como é que eles estão aí espalhados no continente africano, de modo que a gente possa regionalizar. O que é regionalizar? É agrupar por característica. Então, a gente vai ver que o continente africano, a gente tem mais ou menos 54 países, e todos eles são um diferente do outro, mas tem certas características que aproximam um país do outro. Então, tem país que tem, sim, a religião islâmica e que fala o árabe, né? Ele vai se aproximar de um outro país que não fala o árabe, mas tem a religião islâmica. Então, ele pode estar no mesmo grupo. E países que não têm a religião islâmica como predominante também não falam árabe, já é outro grupo. Então, a gente vai dar uma olhada aí nessa regionalização. Como que a gente divide a África entre esses países que falam aí o árabe ou têm a religião islâmica dos que não têm? Tudo bem? Então, é isso que a habilidade está falando aí. Tá, mas para a gente falar dessa questão da expansão do islamismo, né, da região islâmica no continente africano, a gente vai ter que ver o contexto histórico, né? A gente vai ter que ir lá no passado e ver exatamente como é que se deu toda essa expansão, esse movimento que sai do Oriente Médio, que é ali do ladinho do continente africano, né? E chega até o continente africano. Como que isso se deu? Em que época? Em que circunstâncias? Tudo bem? Então, a aula de hoje vai estar aí organizada em três momentos. O primeiro momento é esse contexto histórico que eu acabei de falar. A gente vai ver esse contexto histórico da religião se expandindo para a África. Depois a gente vai ver como é que fica essa regionalização, então, a partir da religião. Quais países do continente africano, lembro, são mais ou menos 54 países, né, no continente africano, quais deles têm a religião islâmica como predominante, tá? A principal. E a gente vai ver como é que fica esses mapinhas. E por último, vamos ver a consequência desse cenário. Que cenário? O cenário da religião islâmica ter chegado no continente africano. Como é que ficou a organização social desses países? Beleza? Então, são aí três momentos que a gente vai ver. Tá? Vamos para o contexto histórico primeiro. Tá, beleza, olha aqui, ó. É, a expansão do islamismo no continente africano. Primeiramente, gente, ó, a expansão muçulmana no norte da África, né? Porque ele chega primeiro no norte da África, isso é bom vocês saberem, tá? A primeira parte do continente africano que recebe essa cultura, essa religião, é o norte da África, tá? E aí, em que época? Ó, século VII, tá? O século VII. Esse século VII, que é justamente o século em que a religião islâmica é fundada. Nossa, professor, quer dizer então que fundaram a religião lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, e aí ela já chegou no continente africano? Sim, sim. Né? Décadas depois, mas no mesmo século. No mesmo século em que essa religião é fundada, lembrando que a religião islâmica é uma das mais novas no mundo, se compararmos aí o judaísmo, o cristianismo, né? As religiões do hindu, do budismo, enfim, essas religiões aí,
o islamismo é uma das mais novas, assim, digamos. Ela foi fundada lá em 1600 e... Mil não, em 620, né, depois de Cristo, depois. Então, no século 7, por um cara aí chamado Muhammad, né? Muhammad, não, na verdade, Maomé. Para a gente aqui no Ocidente é o Maomé. Maomé, então, ele funda essa religião lá em 620. Tá ok? Então, pensa bem, ó, o Oriente Médio está ali do ladinho do continente africano. A religião é fundada ali e no mesmo século, né, décadas depois, ele chega ao continente africano. Chega em que país primeiro? Chega no Egito. O Egito é que faz o contato com o Oriente Médio, tá? Então, o Egito vai ser o primeiro país ali do continente africano a receber essa cultura, essa religião islâmica, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um mapinha. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, então, esse aqui é o continente africano, um trecho dele, uma parte dele. E aqui nós temos o Oriente Médio, a Península Arábica, tá? Então, aqui nós temos a Arábia Saudita, Omã, o Catar, enfim, né? Vários países aí de origem árabe, né? De povo árabe. E aí a religião é fundada aqui, ó, na cidade de Meca, e daqui ela se espalha, né, para o restante aí do Oriente Médio, em direção à Ásia, e também em direção ao continente africano, tá? Então, aqui, ó, lembra aqui da Península do Sinai? A Península do Sinai está aqui, tá? Aqui é o Mar Vermelho. E aí, por aqui, por esse trecho de terra, essa religião chega aqui na região no país Egito, tá? Lembrando aí que aqui é a região do Egito. Beleza? Então, é esse movimento que acontece já lá no século 7 depois de Cristo, que a religião vai chegar no continente africano. Beleza, mas olha só, deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui, ó. Essa expansão, gente, na verdade, esse povo que chega, se desloca do Oriente Médio, né, os árabes, né, que se deslocam do Oriente Médio em direção à África, né, ele vai encontrar resistências. Não é assim, chega lá e aí já chega com uma religião diferente, uma língua diferente, e o povo que está nesses locais, eles aceitam de boa. Não, não é assim. Né? Deixa eu voltar aqui no mapinha de novo. Então, os povos, já viviam povos aqui nessa região aqui, ó. Já viviam. Aqui viviam os berberes, né? Berberes eram povos nativos do continente africano que viviam nessa região nesta época aí, século 7, tá? Pele escura, né? Pele negra, tá? Já viviam aqui, origem africana mesmo, tá? Mas essa região também estava dominada nessa época por um tal de império, o Império Bizantino, né? Acho que vocês já ouviram falar aí do Império Bizantino, com capital aqui na cidade de Bizâncio, né? Então, esse Império Bizantino, que fazia parte do antigo Império Romano, né? Lembra que o Império Romano dividia em duas partes? Império Romano do Ocidente, que aí ficou essa região da Europa aqui, né? Com sede aí em Roma, né? E o Império Romano do Oriente, com a capital em Bizâncio, depois vai se tornar Constantinopla também, enfim, tá? Eles dominavam essa região aqui, ó. Então, quando esses povos árabes saíram dessa região da Arábia Saudita, trazendo uma língua diferente, costume diferente, religião diferente, os povos que aqui estavam já, não aceitou tão bem assim, não. Mas, enfim, com o passar do tempo, isso foi cada vez mais ficando aí com esses povos, né? E eles passaram a ter, ou aceitar, assim, digamos assim, a influência dessa cultura aqui árabe, costumes árabes e a religião islâmica, tá? A pergunta é, mas professor, qual que era a religião desse povo que estava aqui antes? Gente, era uma religião com base em crenças da natureza, chamado animistas, tá? Animistas. Então, o pessoal acreditava no poder aí, Deus da montanha, do trovão, da chuva, da natureza. Além disso, estava presente também, como eu falei para vocês, a influência do Império Bizantino. E aí, seria o cristianismo, tá? O cristianismo aqui. Então, tinha essas duas religiões aqui, mas o islamismo veio trazendo sua influência também para esses povos que viviam aqui. Tá? Então, houve uma certa resistência, aí não foi tão fácil assim chegar. Beleza? Ó, os berberes, tá? Viviam aí nessa região, além dos povos aí, gregos, bizantinos, que estavam nessa região também. Tá, beleza, ó. Pergunto para vocês, né? Uma pergunta retórica, não precisa responder. Uma pergunta, mas é para eu responder mesmo. Qual foi a força motivadora que fez com que o pessoal aqui, ó, dessa região aqui,
árabe saísse de sua região e fosse aí expandindo a religião e os costumes para outras localidades. Qual foi a força motivadora? Você fala assim, não, professor, eles gostavam de pregar a palavra, né? Pregar a palavra de Alá, né? Que é o Deus que eles, né, chamam de Alá, é Deus. O que a gente chama de Deus aqui, né? Na religião cristã, eles chamam de Alá, é o Deus único, é monoteísta também a religião, tá? E aí, eles faziam, na verdade, não. Na verdade, não era essa a principal intenção, de sair pelo mundo pregando, tentando converter, né, para a religião deles. Nesse primeiro momento, não era isso, tá? Acontece que esse povo aqui, que vivia nessa região, é um povo conhecido pelo comércio. Eles são comerciantes, não são agricultores, não são pastores. Por quê? Porque essa região, que se vocês olharem a geografia dessa região aqui, gente, vai ver que tem muito deserto aí. Aí é deserto puro, essa Península Arábica aqui é desertão, então eles não plantam, né? Eles não têm aí uma espécie de atividade comercial marítima também, né? O que eles faziam era comércio, pegar, comprar de uma região e vender para outra. Então, essa prática comercial aqui era a principal atividade econômica deles. Então, eles viviam circulando, se movimentando, se deslocando pela região. Então, eles acabavam levando a religião para outras localidades, tá? Acabavam levando os costumes árabes, né? Para essas outras regiões. Então, foi a força motivadora que fez com que essa religião chegasse no continente africano. Qualquer questão em vestibular que cair nesse sentido, a presença da religião islâmica no continente africano, qual foi a força motivadora, qual foi o principal motivo, né, de fazer com que esses povos levassem essa cultura para o continente africano? Comércio. Comércio, qualquer alternativa que fale que o comércio foi essa força motivadora vai estar correta. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só aqui, ó. Vamos avançar aqui, tá? Bom, então deixa eu mostrar aqui outro mapinha para vocês, fica mais fácil explicar. Ó, aqui nós temos o seguinte. Esse mapa nos mostra algumas linhas aqui que representam rotas comerciais, tá? São rotas comerciais. Essas rotas comerciais aqui se estabeleceram desde esse século aí, tá? Século VII. Então, esses povos viviam fazendo comércio. Os árabes, eles viviam, né, comercializando os produtos, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que mesmo nessa região aqui, ó, do deserto, isso aqui é o deserto, gente, ó, deserto total aqui. Então, eles faziam o comércio dele com os camelos, né? Vocês já viram aquelas caravanas com camelos e aqueles povos fazendo comércio na região do deserto. Então, isso é muito antigo, tá? Acabava fazendo o quê? Que a religião se expandisse, ó, cada vez mais pelo norte do continente africano, chegasse, inclusive, aqui na região ocidental do continente africano, né? Região ocidental. E um pouco mais para frente, chegando até na região oriental também do continente africano. Tudo bem? Então, temos aí uma situação de que o comércio vai ser a grande força por trás da expansão da religião no continente africano. Olha aqui, olha que interessante. Eu disse para vocês que o primeiro país, né, na verdade, naquela época não era país, era uma civilização, uma sociedade egípcia. O primeiro a receber essa religião, esse contato, foram os egípcios, no continente africano, tá? Foram os egípcios. Então, lá também foi a primeira sociedade que aceitou essa cultura. Então, olha aqui que interessante, ó. A busca por ouro levou o avanço egípcio à região da Líbia. O que quer dizer isso aqui? Ó? Que, com o passar do tempo, quando o povo egípcio aceitou a religião islâmica como uma religião oficial do país, inclusive foi mais do que isso, né? Passou a falar o árabe, que até então os egípcios falavam a sua própria língua, né? O egípcio antigo lá, tá? Eles passaram agora, inclusive, a falar árabe, aceitando os costumes, né? As tradições árabes. E aí, esses próprios egípcios, com o passar do tempo, eles também faziam comércio e exploravam, né? E aí, ó, expandiu também a religião e a cultura islâmica, a religião islâmica para outras partes. Essa Líbia aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês onde se localiza. Olha aqui, ó. Imagine que chegou aqui primeiro, certo? Religião islâmica. Os egípcios saíram dessa região e foram, né,
praticar o comércio ou buscar ouro, por exemplo, nessa região da Líbia. Ao fazer isso, como eles já falavam o árabe, como eles já tinham a religião islâmica como oficial deles, eles acabavam também expandindo a religião para essa região aqui a religião para essa região do continente africano, que é a região norte. Isso foi acontecendo aqui em toda a região norte. Tudo bem? Então, um dos fatores aí que vai fazer com que o norte da África seja a cultura árabe, predominantemente, e a religião islâmica, tá? É esse avanço por conta do comércio que vai fazendo com que as pessoas daquela sociedade daquela época adotem a religião e a cultura árabe. Olha aqui, ó. A expansão da influência muçulmana teve como consequência o surgimento de novos califados. Então, imagine vocês que cada vez que esse contato por meio do comércio ia acontecendo, a religião islâmica também ia se expandindo. E vai chegar um determinado momento em que vai ganhar tanta força que vão surgir os califados. O que é um califado? Califado é uma espécie de reino. É um reino. Um califa é um chefe. Um chefe é o califa. Se fosse um rei, vai. E aí o califado é um reino. E nesse reino tem aí os costumes, as tradições árabes, islâmica, com religião islâmica, tá? Então, vão surgir diversos califados, como se fossem diversos povos que agora tem que falar aqui só a língua árabe e a religião islâmica e as tradições árabes é que vão ser aceitas. E as pessoas que não faziam parte desse grupo eram perseguidos, tá? Então, começa a haver esse movimento aí. Além da expansão da religião, expandiu-se também a cultura muçulmana, né? Como a língua e os costumes. É como eu disse, não era só a religião, né? Acabava expandindo também os costumes aí árabes e também da língua árabe, tá? Então, qual que é a imagem que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam num árabe, uma pessoa da cultura árabe, ou um árabe mesmo? Né? Para mim, vem assim, tipo, vestimenta, vai. Aqueles saiões, né? Aqueles saia grande, aqueles túnicas, né? O turbante assim na cabeça, a barba, né? Deixada por crescer, são características, mas isso aí é só um aspecto, tem várias outras, tá? Então, esse tipo de situação passa a ser comum em todo o califado, em toda a região que tem a cultura árabe se expandindo, tá? Tá aqui também, ó. A consolidação do islamismo no norte da África, a religião se expandiu para a África Ocidental. É o que eu mostrei para vocês aqui, ó. Depois que. Não é aqui. Depois que a religião se expandiu aí para o norte, né? Se expandiu aqui para o norte, ela passou a se expandir também para o ocidente, né? Porque que o comércio não ficava restrito a essas regiões, o comércio iria, né, em diversas outras partes do continente africano. Quanto mais o comércio ia crescendo, mais a religião e os costumes também iam se expandindo. E aí ela ficou restrito aí, no primeiro momento, ao norte da África e até aqui a região do ocidente africano também, tá? Então, esse aí é mais um dos aspectos. O fator principal, então, tá, da expansão, é como eu disse, só reforçando, é o comércio, nesse caso, transsaariano, né? Do Saara, da região do Saara. Começa na região do Saara, por meio do Saara, passando por meio do Saara. Tá? E aí envolvia a África Ocidental e o norte do continente africano. Beleza? Então, fica com isso aí na cabeça. A questão da expansão da religião africana, da religião islâmica no continente africano, foi impulsionado pelo comércio. Tudo bem? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui agora nessa situação aqui. Ó. Nós temos hoje, né, essa área em verde aqui é como está atualmente. Com os países em que tem a religião islâmica como principal. Então, se vocês verem, o norte da África completamente islâmico. Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, né, o Mali, o Níger, Chad, Sudão, são predominantes, a Mauritânia, predominantemente aqui, né, de religião islâmica. Mas a gente tem também aqui a costa oriental, tá? Porque a costa oriental está muito próxima do Oriente Médio, muito próxima do Oriente Médio. Então, a Somália, né, parte da Etiópia aqui também, tá? E todo o litoral aqui, desses países, a Tanzânia, o Quênia, até Moçambique, né, que fala português aí, tem a religião aqui islâmica predominantemente, tá? E aí essas outras áreas aqui é porque tem também a religião islâmica, mas não é a principal.
Beleza, deixa eu mostrar mais alguns dados aqui para vocês, ó. Ô, senhor, Oi, pode falar. esse califado é onde ficava aquelas odaliscas? É, não é? Ou eu tô Ah, confundindo? não, tem a ver, tem a ver. É que isso faz parte da cultura árabe, né? As odaliscas, né, aquelas dançarinas, né, que viviam num palácio. Vamos traçar um paralelo. Enquanto no mundo árabe tinha as odaliscas, no Ocidente, aí eu estou falando na Europa, nós tínhamos a corte. A corte. Não tinha a corte do rei? E aí não tinha várias mulheres que viviam lá na corte do rei? Elas eram nobres, eram princesas, né? Eram filhas de conde, e aí de pessoas importantes da nobreza. Só que elas viviam no palácio. Era como se fosse assim, ó. Você que é importante, nasceu de uma família rica, mas está morando num feudo aí muito afastado. Ah, eu não quero ficar nesse fim de mundo. Eu quero ficar onde as coisas acontecem, onde eu sou vista, onde aí eles iam todo para a corte. Isso era na Europa. Então, lá tinha a corte, onde não era só mulheres, eram homens também, né? E aí vivia na corte. Então, mais ou menos parecido assim, seria isso no mundo árabe. Você tinha lá o sultão, que era aí uma espécie de rei, tá? De um determinado local ou de uma determinada sociedade, grupo social. E aí ele era o rei. E na corte dele tinha as odaliscas, tá? Aí, quem retrata muito bem isso é aquele desenho lá, né? A história do Aladim, né? Retrata esse cenário dessa forma, né? Então, as odaliscas viviam nessa situação, tá? Como se fosse uma espécie de corte, tudo bem? Então, temos aqui, ó, uma situação atual hoje do quanto o islamismo está espalhado pelos países. É essa a região que ocupa hoje. Quais países hoje têm a religião islâmica como religião predominante? Essa região em verde aqui, tá? Por que eu pus esse outro mapinha que nós já estudamos lá, né, na aulas anteriores? Para mostrar para vocês aqui, ó, eu vou fazer essa leitura da tabela com vocês e eu vou citar algumas regiões, por isso que eu pus o mapa para a gente relembrar. Onde é que fica a África Central? Tá aqui, ó, essa verde, tá? O leste da África aqui, aí seria esse daqui, ó, né, que a gente chama de oriental, né? Aqui nós temos aqui o sul da África, né? Aí nós temos aqui também a África, desculpe aqui, ó, a África Oriental, né? O leste da África, a África Central, o norte da África e o sul da África, tá? Beleza? Que é o meridional aqui, ó, a palavra meridional significa sul. Então, para a gente fazer a leitura dessa coluna aqui, eu coloquei esse outro mapinha para a gente criar uma correspondência. Tá, vamos analisar então, em termos de população agora. Como que onde é que essa população islâmica, né, está dentro do continente africano? Olha só, na África Central, a população total daquela região é de 83 milhões de habitantes. Desses 83, 12 milhões são muçulmanos, o que corresponde aí a 15% da população, tá? Então, 3% da população islâmica no continente africano inteirinha está ali na África Central, tudo bem? De todos os islâmicos, é 3%. Está ali na África Central. Então, não é muito, não. A África Central tem pouco islâmico, tá? Aqui no leste da África, uma população maioritária, uma das maiores populações, né? 193 milhões de habitantes, 63 milhões aí são muçulmanos, correspondendo a 34%, tá? Seria a terceira maior aí população muçulmana, representa 16% de todos os islâmicos. Aqui, na África do Norte, né, o norte ali da África, tem uma população de 202 milhões. Né? Todo o norte da África é quase a população do Brasil inteira. A população do Brasil é 212. Aqui está 202, né? Então, só 10 milhões a menos que a população do Brasil. Olha só que interessante, gente. Desses 202 aqui, 180 milhões, ou seja, 89% da população é muçulmana. Ou seja, praticamente muçulmano, que vive nessa região norte do continente africano. Isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. Região norte do continente africano é basicamente população muçulmana. Existe uma minoria lá só, tá? Quase metade por cento de todos os muçulmanos que tem no continente africano inteirinho, quase metade, está no norte da África. Então é lá que está concentrada a população islâmica. Tudo bem? E aí nós temos aqui no sul da África, onde está mais afastado, né? Lá no sul da África,
Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, né? O sul da África está em roxo, aqui embaixo, tá? É onde tem menos. Nós temos aí, ó, só 6% da população muçulmana está lá, o que representa aí só 2,2% do total de muçulmanos, tá? Nessa região. Gente, deixa eu só fazer aqui uma diferenciação para vocês. Nossa, baixou tudo aqui. Fazer uma diferenciação para vocês aqui, ó. Não confunda muçulmano com árabe. Não confunda muçulmano com árabe, tá? Deixa eu... É isso, eu tô aqui. Não tô aqui ainda. Não confunda muçulmano com árabe, porque assim, o que é o árabe? O árabe é uma etnia, o povo árabe. Ele está, sobretudo, naquela região do Oriente Médio, mas não só lá, tá? O povo árabe também está em outras regiões, vivendo em outras regiões como imigrante. O muçulmano, o que é um muçulmano? É aquele que tem a religião islâmica como a religião que ele pratica. Imagine vocês aí, né? Uma de vocês, ou um de vocês aí. De repente, fala assim, não, eu não sou mais cristão. Agora eu quero ter a religião islâmica como a religião que eu pratico. Então você vai se tornar uma muçulmana, tá? Então o muçulmano é aquele indivíduo que tem a religião islâmica como a religião de prática dele. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, o egípcio, né? O egípcio, se ele adotar a religião islâmica, ele passa a ser muçulmano, né? Aqui, ó, o pessoal da Líbia, né? O líbio, né? Ele vai ser muçulmano, mas não vai ser árabe. Ele não é árabe. Ele é um líbio que tem a religião islâmica. Então, ele é um muçulmano líbio. Tá? É que nem o Brasil aqui. Se um de vocês tornar aí a religião islâmica como a religião principal, vocês vão se tornar uma brasileira, uma latino-americana muçulmana. Tudo bem? Então, não confunda aí. Professor, todo árabe tem religião islâmica? Eu digo que 90 e tantos por cento. 90 e tantos por cento dos árabes têm a religião islâmica como a religião principal, mas nem todos. Existem árabes que são cristãos, existem árabes que são budistas, existem árabes que são hinduístas, né? São da religião, são judeus, não, são judeus não, são da religião judaica, né? Então, é assim, tá? Só para separar as coisas aí. Ser árabe é uma coisa, a maioria dos árabes são muçulmanos, mas nem todo muçulmano é árabe, deu para entender? E nem todo árabe também vai ser muçulmano. Tá? Não sei se eu compliquei mais para vocês aí, mas a ideia é essa, tá? Muito bem. Então, esse foi o primeiro ponto, esse contexto histórico que a gente viu, como é a chegada aí da religião islâmica no continente africano, chega por meio aí do contato da questão do comércio, tá? E vai se expandindo para determinadas regiões. Então tá, vamos ver a partir disso como é que fica a regionalização. Olha só, a África pode ser dividida ou regionalizada em diversas formas, de diversas formas. Uma delas é por meio da cultura, ou melhor, por meio da religião, praticada em diferentes pontos do continente, em diferentes países. Tá? De uma forma mais simples aí, a África está regionalizada basicamente em África Islâmica e África Subsaariana. Tá? Então, se a gente levar em consideração a religião, a gente pode dividir a África em dois grandes grupos, duas grandes regiões. Ao norte, a islâmica. E a subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, é uma África aí que vai ter a religião cristã, vai ter a religião dos nativos africanos mesmo, tá? Então, não vai ser islâmica. Então, basicamente, é assim que a gente vai dividir aí, tá? A África Islâmica representa a região norte do continente africano. Essa área compreende um conjunto de nações que praticam a religião islâmica e a língua árabe, tá? Então, eu falei para vocês, o líbio, por exemplo, né? Na Líbia, ali, o país Líbia, que está no norte da África, ele fala o que agora? Fala o árabe. Isso porque lá no passado, os povos que viviam ali acabou sofrendo influência. Não falava árabe antes, mas passou a falar com o tempo. E, além disso, religião, né? Essa parcela do continente sempre manteve ligação de milênios com a cultura europeia e do Oriente Médio, né? Então, o norte da África, por estar muito próximo da Europa, né, e do Oriente Médio, sempre manteve aí um certo contato. E o comércio, novamente,
principal responsável. Não é porque eles iam lá dar bom dia, lá, europeu, tudo bem com vocês? Não, não. É o comércio, gente. O comércio fazia eles trocarem mercadorias e, portanto, havia um contato aí entre esses povos, tá? Tal religião sofreu no passado invasões de diferentes povos, como os romanos, gregos, fenícios, árabes e turcos. Então, olha só, essa região norte do continente africano aí, essa região norte, ela sofreu invasão aí, ó, dos gregos, na Grécia Antiga, depois dos romanos, né? Os fenícios, né? Turcos, os árabes e depois os turcos, né? Os turcos aí vieram depois, mas eles mantiveram aí, quando os árabes chegaram pela primeira vez lá, o que foi mais forte foi a cultura árabe. Tá? A cultura árabe foi a mais forte. Não quer dizer que não tem elementos presentes na cultura romana ainda lá. Grega, fenícia, tem, mas é muito pouco. O que comanda mais lá da cultura deles é do mundo árabe. Tudo bem? Então, ó, vamos ver agora, essa é a África Islâmica. Agora vamos ver a subsaariana agora, tá? Então tá aqui, ó. A África subsaariana representa o restante do continente africano, na parte sul do Saara, ou seja, abaixo do Saara, unindo aproximadamente 75% de toda a população africana, tá? Ou seja, 25% da população africana está no norte, e aí tem toda aquela cultura árabe lá, tá? Da questão da religião também. E o restante aí vai ter outras culturas, ou seja, a maior parte do continente africano não é árabe, 75% não é árabe, tá? Nessa área, a população, em sua grande maioria, é negra e de religião animista, crença que acredita em espíritos da natureza, que animam as coisas, né? Então, por exemplo, a montanha lá, né? O Monte Kilimanjaro, né? O Monte Kilimanjaro é aquele bonito, lá que tem um pico nevado e é um vulcão, na verdade. E aí eles acham que é um deus ali, né? O trovão, a chuva, né? A seca, enfim, eles se espiritualizam, né? Esses objetos, essas coisas da natureza. Então, essa é a religião animista, tá? E aí, também, ó, existe uma restrita população branca de origem europeia, né? Lembra aí depois também que houve a questão da colonização dos europeus no continente africano? Pois é, a religião também veio com eles, a religião cristã, tá? Então aí houve essa dicotomia entre religião cristã, dicotomia não, né? Na verdade, essa misturada toda aí entre religião islâmica, religião cristã e a religião que era nativa mesmo, né? Animista. E aí elas vão se ajeitando ali. No sul do Saara prevaleceu a religião mais cristã, com a animista, e no norte era muito forte a presença da cultura árabe, então acabou prevalecendo a cultura árabe, tá? Então, essa é a região subsaariana, as características dela. E aí, ó, vamos dar uma olhadinha no mapa aqui. Olha como é que fica, então, esse mapa. Olha aí, ó. Temos aqui o norte, tá? Muçulmano, o norte, basicamente, o norte e o ocidental também, a parte ocidental aí do continente africano, tá? Nós temos aqui abaixo do Saara, toda essa região aqui, ó, né? Que é cristã, mas também animista, né? Esse país totalmente animista, tá aqui em verde, e essa região divide entre cristã e animista, tá? E assim está dividido o continente africano, tá? Então, até aqui a gente deu conta daquela habilidade, que falava que a gente tinha que analisar, né? Descrever a expansão dos povos árabes, da religião árabe, né? No caso, o islamismo, para o continente africano. E aí, como é que depois ficou tudo isso, em termos de regionalização? Ficou assim, dessa forma aí, tá? Norte da África, islâmico, com suas características. E ao sul, ficou mais cristão por conta aí da colonização dos europeus nessa região. E a religião que já era de lá mesmo, antiga, né? Que ainda, inclusive, até hoje eles praticam, que aí vai dar origem, por exemplo, os escravos que saem daí vêm para o Brasil, né? Dá origem à religião, por exemplo, da Umbanda, né? A religião Umbanda no Brasil, ele tem esses traços afros, né? A região do Candomblé também é animista, é totalmente animista, né? Eles personificam, né? Criam uma pessoa, uma forma humana, representando, sei lá, né? A riqueza, representando a força, enfim. Então, essa religião animista vai dar origem a essas religiões, as tradicionais do continente africano. Tudo bem? Tá. Então, ó,
nós temos aqui, então, essa regionalização, e esse foi o nosso segundo ponto aí, né, da nossa aula de hoje. E eu quero mostrar para vocês agora como que essa interação entre a religião islâmica e as demais religiões, sobretudo a cristã, o que ela vai provocar nesse continente africano, né? Será que vai ficar tudo de boa, tudo tranquilo, assim, eles vão aceitar, respeitar a religião dos outros? Como é? Eu trouxe para vocês aqui um único exemplo de uma consequência da interação dessas diferentes culturas, sobretudo a religião, tá? Eu vou falar aí de uma situação, né? Eu vou falar do tal do Boko Haram. O Boko Haram, não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar? É uma pergunta, tá? Pode responder. Não, senhor. Não? Ninguém? Tá, então eu vou falar para vocês agora, grava muito bem isso aí, porque está no noticiário, tá? Toda vez que vocês ouvirem falar de... Tá, eu vou perguntar outra coisa. Alguém aqui já ouviu falar de Al-Qaeda? Já, senhor. Al-Qaeda já, né? Al-Qaeda lembra quem? Qual que era o líder principal lá que foi morto? Da Al-Qaeda? Famoso Osama Bin Bin Laden? Laden. Isso, Bin Laden, né? Bin Laden foi responsável pelo atentado no World Trade Center lá, né? Nos Estados Unidos. Tá. Quem aqui já ouviu falar no Estado Islâmico? Nesse não? Já, senhor. Já, senhor. Já também, né? Ah, gente, porque eu não tô vendo vocês, viu? Eu só tô com minha tela aqui. De repente vocês estão acenando aí alguma coisa, eu não tô vendo. Então, ó, o que que eles têm em comum? O que que a Al-Qaeda, o que que o Estado Islâmico e o Boko Haram têm em comum? São considerados três grupos extremistas, grupos de terroristas, tá? Então, o Boko Haram é um grupo terrorista que nasceu no continente africano, diferentemente da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, que nasceu no Oriente Médio, tá? Mas eles têm em comum o quê? A religião. A religião islâmica é o fundamento desse grupo. O que fez surgir esses grupos foi, ó, eu acredito na minha religião, e a minha religião fala que as coisas têm que ser assim no mundo. E eles não aceitam nada diferente. Só que leva isso muito ao pé da letra. Por isso é que eles chamam de extremistas ou fundamentalistas. Palavrinhas que gostam de cair muito em vestibular em prova. Extremista, fundamentalistas religiosos. Tá? Então, esses grupos é como se fossem grupos armados, como se fosse, não, é um grupo armado que não aceita outra forma de vida que não seja aquela que eles acham que é a correta, baseada na lei, né? Na lei das escrituras do Alcorão, que é o livro sagrado dele, é como se fosse a Bíblia, é a Bíblia deles, né? E aí, essas leis são traduzidas muito ao pé da letra. É preto ou branco, é sim ou não, né? E não tem meio termo. E quem vive fora disso, para ele está pecando, é haram, né? Haram, né? Pecado. E aí, eles praticam certas, né? Por meio da violência, eles querem convencer os outros a se tornarem, a aceitarem a religião deles, tá? Então, ó, feito essa introdução aí do Boko Haram, vamos ver um pouquinho aqui como que é, então. Olha só. Os habitantes nigerianos, então estou falando do país Nigéria, tá? Ali no continente africano, no ocidente, enfrentam inúmeros problemas sociais. Sabe que isso aí é realidade do país do continente africano, tá? Com a ausência de serviços públicos, como moradia, alimentação, saúde, educação, entre outros. Imagine esse cenário. Você acha que é um cenário tranquilo para qualquer país? Não. Um cenário desse, que não tem moradia, alimentação, saúde, educação, que é tudo muito precário, gente, é um terreno fértil para problema. E foi nesse cenário aqui, ó, é nesse cenário que surge um grupo extremista com viés religioso, o Boko Haram, tá? Apesar do país possuir uma imensa riqueza em petróleo, Nigéria, rico em petróleo, o dinheiro vindo desse recurso muitas vezes tem destinos ilícitos, corrupção. Acaba aí, né? Indo parar em lugares aí que não, em bolso de pessoas que não deveria, né? Não chegando aí à população, não chega com benefício, tá? Além de ser um dos países campeões em níveis de pobreza, com uma população que cresce cada vez mais, é os países que têm a taxa de natalidade maior do continente africano, gente. Número de 6 pessoas por casal, né? Taxa de fecundidade altíssima lá. A Nigéria é também caracterizada por duas religiões predominantes. O norte do país é habitado por cidadãos muçulmanos.
enquanto que o restante do território, a maioria é cristã. Imagine o cenário. Você tem aí duas religiões, né, duas partes do país antagônicas. Um norte ali, né, muçulmano, e outra cristã. Sendo que o pessoal do norte, os muçulmanos, não são todos, é bom deixar isso claro para vocês, que não é todo muçulmano que é um terrorista. Não é todo muçulmano que é um extremista, aliás, é só uma pequena parcela. Só que essa pequena parcela faz um estrago muito grande, é por isso que aparece mais. A maior parte da população muçulmana, gente, é tranquilíssima, tá? E aí é bom a gente ter isso em mente para não correr em preconceito, tá? Então, temos aqui, ó, esses grupos, né, aí no norte do país que acabam entrando em conflito, né, com pessoas cristãs no sul do país. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Boko Haram, aqui, ó. Como surgiu o grupo? Surgiu na Nigéria em 2002, tá? Lembrando que esse aqui é o ano, ó, o ano do ataque lá no World Trade Center, né, Estados Unidos, fundado aí por Mohamed Yusuf, né? Hoje atua também em outros países, como Chad, o Níger e Camarões, ou seja, cresceu tanto o grupo que eles estão atuando, né, em outros países também. Objetivo de implantar a Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é a lei islâmica, como se deve comportar as pessoas, tanto o homem quanto a mulher. Como se deve comportar? Qual que é o jeito correto? E assim, é isso. Não tem o meio termo. Tem que ser assim, assim, pronto, acabou. Né? Então, essa é a Sharia. Eles querem implementar a Sharia. Quem foge disso, da lei, está cometendo um pecado e vai sofrer as consequências disso. Normalmente, vai ser mutilado, vai ser morto, né? Por isso, o grupo é classificado como radical islâmico, um grupo radical islâmico, já que apresenta ações características do fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso? É quando um grupo de pessoas faz a tradução das suas leis, né, religiosas, no caso o Alcorão aí, que é a Bíblia deles, né, quando eles fazem uma tradução muito literal, muito, ó, tá vendo, tá falando aqui, que se alguém roubar tem que cortar a mão. Então, tem que cortar a mão de verdade mesmo. Então, corta a mão, né? Então, eles fazem uma tradução muito literal das escrituras deles, né? Possui relação com o Estado Islâmico, como eu disse para vocês, ó. Eles têm algo em comum com o Estado Islâmico e com a Al-Qaeda, né? Então, existe essa relação aí por causa do fundamentalismo, que são parecidos. Pelo menos 3 mil pessoas já foram mortas pelo grupo e quase 1 milhão já deixaram seus lares por medo dessa organização terrorista aí, tá? Então, olha o deslocamento de pessoas. Gente, 1 milhão de pessoas deixar sua vila, sua casa, para se refugiar em outra região que ela nem conhece, em outro país, muitas vezes, né? Com medo da ação desse Estado aqui. Tudo bem? Olha a atuação do Boko Haram aqui, ó, um exemplo. Meninas fora da escola. Olha o que significa, em árabe, né? Boko Haram. Educação não islâmica é pecado. Educação não islâmica é pecado. Então, o que essas meninas estão fazendo na escola? Né? Então, eles consideram isso um ultraje. Não pode de jeito nenhum. Mulher, educação? Imagina. Lembrando que para esse pessoal aí, a mulher tem um papel secundário. Se na nossa sociedade, que é ocidental, já tem um pouco mais de abertura, né? Um pouco mais de liberdade, tem muito preconceito com relação à mulher, né? Aqui, então, o papel da mulher está num nível muito mais abaixo, totalmente secundário na sociedade, tá? Em abril de 2014, o grupo invadiu uma escola na cidade nigeriana de Chibok, sequestrando 276 meninas. Isso aqui, gente, ficou muito famoso no mundo todo, essa situação, tá? 6 anos atrás. Meninas entre 16 e 18 anos estavam na escola, porque para eles é inaceitável que mulheres estudem, né? Para quê? Para começar a questionar o seu marido, o seu pai, o seu irmão, né, que é homem, né? Começar a questionar as coisas? Não, então não pode, né? Ao todo, 10 mil mulheres e meninas sequestradas pelo grupo desde o início do conflito, segundo o governo local. Então, olha aqui, ó, né? Foi uma atuação muito intensa, né, nessa região aí que eles vêm fazendo. Em função dos avanços do grupo, hoje, os governos da Nigéria, Chad e Camarões tentam combater. Então, imagine o seguinte, existe o governo mesmo, o governo do país, com seu exército, a polícia e tal, mas existem esses elementos, esses grupos, que atuam meio que nas escondidas, né? Ataque furtivo, ataque à noite, ataque às escondidas, né? São células terroristas. Então,
eles fazem isso aí. E o governo tenta combater. E os Estados Unidos, né, dá todo o apoio aí, técnico e financeiro para acabar com essa situação. Porque os Estados Unidos tem um papel no mundo, né? Ele sabe, ele está querendo se meter em todas as sociedades, né? Então, eles acham que ajudando esses governos a acabar com essas células terroristas, ele vai ter um aliado a mais, né? Vai ter a Nigéria como aliada, vai ter aí o Chad como aliado, Camarões como aliado, né? E os Estados Unidos quer poder no mundo. Quanto mais aliados tiver, melhor para eles. Até então, o governo tem se mostrado, né? Até então, o grupo tem se mostrado ser uma ameaça concentrada apenas na África Ocidental. Ou seja, apesar do islamismo ter iniciado e ter sua grande força lá no norte da África, mas é na África Ocidental que essa célula atua mais. Por quê? Porque ela surgiu ali. Só para vocês terem uma ideia e comprovar de que não é todo muçulmano que é mau, gente. Essas células terroristas nascem como nascem pessoas más também, tem pessoas más em todas as religiões, tá? Em todas elas. Então, é ali na África Ocidental que essa célula surgiu e onde ela mais atua, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessas imagens aqui. Isso aqui é uma cena real dessas meninas sequestradas, tá? Então, aqui temos alguns elementos aí do grupo do Boko Haram, né? Fortemente armados, que aí eles fazem esse intercâmbio com outros grupos terroristas para conseguir armamento, né? E tudo mais. Há indício de que o próprio Estados Unidos, muitas vezes, não o país em si, mas as empresas, acabam fornecendo, vendendo armamentos para esses grupos terroristas. Tá? Isso é um elemento muito forte e aceito entre aí os grupos, entre os pesquisadores, né, sociólogos e antropólogos também, de que empresas americanas acabam fornecendo armamento, vendendo armamento para esses grupos, que essas empresas querem lucrar, não quer saber para quem está vendendo, né? Então, os Estados Unidos tem um papel meio que dúbio. Ao mesmo tempo que ele tenta combater, mas ele fecha os olhos para as empresas americanas que vendem armas para esses grupos terroristas e tenta se passar de bonzinho no mundo, né? Então, temos que ficar atento para essa situação também. Não só os Estados Unidos, mas a Rússia também. Tudo bem? E aqui, ó, aqui é aquela situação que eu falei para vocês, aqui é onde ele mais atua, né? O grupo atua nessa região, essa região do norte da Nigéria, onde tem a população muçulmana, o sul é onde tem a população mais cristã, tá? Então, eles atuam mais nessa região aqui, e aí com focos de atentados, tá? Na região mais ao sul e em outros países também. Beleza? Então, esse é o tal do Boko Haram. É um agrupamento aí novo de 2002 para cá, grupo terrorista, costuma cair em vestibular também, está associado à África, né, na região da Nigéria, e tem como fundamento aí a questão da Sharia, né, a lei islâmica, no seu pé da letra, tá? E aí eles acabam, por meio da violência, tentando fazer com que a sociedade aceite as leis deles. E aí acaba entrando em conflito com os próprios governos também.